Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de Economia Política, né? Hoje, terça-feira, 30 de março de 2021, né? Então, agradecemos a Deus por nós estarmos aqui, não é? Mais uma vez reunidos, né, nessa aula de Economia Política. Hoje a gente vai tratar de um ponto muito interessante, né? Debatido, né, dentro das ciências sociais aplicadas, dentro da história, né, dentro das humanas, que é o mercantilismo e o cameralismo, né, que é a expressão da economia, nos séculos 16 e 17. Então vamos lá. Então nós temos aí, primeiramente, antes de falar do mercantilismo, a gente vai falar um pouco, né, uma memória das aulas passadas, né, na antiguidade. Então, na antiguidade, os modelos econômicos, né, eu gostaria que vocês frisassem e prestassem muito atenção. Os modelos econômicos tiveram, na realidade, diferentes configurações ao longo dos séculos, né? Ou seja, na Grécia houve a predominância do pensamento filosófico, né, sobre o econômico. Desprezavam a riqueza, né, as riquezas, e pregavam o quê? Pregavam a igualdade social. Criaram, na realidade, inúmeras ideias políticas. Roma não deixou nenhum escrito notável, né, sobre a economia, mas sobre justiça e moral. Lei da usura, a imoralidade dos juros altos e lucro justo. Vejam só, né? Então, na realidade, vocês têm aí um resumo, né, de como funcionou a economia política na antiguidade, né? Então, já na idade medieval, né, nós consideramos o período feudalismo, né? Então, nós tivemos na realidade que surgiu a desintegração, né, dos impérios romanos e dos modos de produção escravocrata. Então, o feudalismo caracterizava-se como uma organização social e econômica da Idade Média. É isso. Entre suas características, nós podemos simplesmente apontar grandes propriedades de terras, né, da nobreza e do clero. Né? Então, a grande propriedade de terra nas mãos de quem? Da nobreza e do clero, chamados de feudos, que eram autossuficientes. Aí vocês vão ter outro ponto interessante, os servos, chamados de camponeses, né? Trabalhavam pela subsistência, pertenciam à terra. Outro ponto também interessante, eram protegidos religiosamente pelo clero e segurança era papel dos feudalistas, né? Pagavam seus impostos através simplesmente do trabalho, produto e do dinheiro. Pessoas que não trabalhavam, eu gostaria que vocês frisassem isso, né? Pessoas que não trabalhavam com a terra, né, que pertencia à classe dos estéreis, salvo o clero e os militares, né? Os trabalhadores de cidades, né, também pagavam impostos ao senhor feudal. Então, dono de terras onde as cidades estavam erguidas. Então, interessante isso, essa relação dentro da Idade Média, né, que configura-se como feudalismo. A relação entre a servidão, né, a sucerania, a vassalagem, a quem era o senhor, os donos da terra. As terras pertenciam a quem? As terras pertenciam aos nobres, é isso? E simplesmente ao clero, né? E quem trabalhava eram os camponeses, né? Então a gente vai ter aí uma discussão muito interessante, né? Durante o século XV, né, ocorre o crescimento das cidades como resultado das expansões territoriais, descobrimento de novas terras.
e do progresso das atividades comerciais. Declínio do feudalismo, vai haver o declínio do feudalismo, né? Ocorre a expansão do comércio e das manufaturas, né? Das cidades, e com a ampliação do poder de quem? Da monarquia, né? Então, na Rússia, eu gostaria de enfatizar uma coisa muito interessante. Na Rússia, né, os camponeses foram libertados, né, em meados de 1861, né? No Japão, por volta da metade do século XIX, né? Nos países da África, Arábia Saudita, mantiveram-se até o século XX. Então vamos lá. Então nós temos mercantilismo. O que é mercantilismo? Uma pergunta bastante relevante, né? Mercantilismo. Então, fase que caracteriza o quê? Fase, preste atenção, fase que caracteriza o período chamado de revolução comercial. Ou seja, repetindo, fase que caracteriza o período chamado de revolução, comercial. Marcado por quê? Marcado pela desintegração do feudalismo, e pela formação dos estados nacionais. Então, princípios básicos, né, dessa revolução comercial. Quais eram os princípios básicos dessa revolução industrial, e comercial, dessa revolução comercial? Então nós vamos ter a riqueza dos estados nacionais, dependia do aumento de quê? Dependia do aumento da população e principalmente do volume de estoque de metais preciosos. Então vejamos, uma coisa muito interessante. A riqueza dos estados nacionais, dependia do aumento de quê? Da população e principalmente de quê? Do volume de metais preciosos. Quem tivesse mais metais preciosos teria maior hegemonia econômica, né? Então, e o comércio? Como é que funcionava o comércio? O comércio e a indústria são mais importantes que a agricultura. Então, o comércio exterior era o foco, né? O comércio exterior era o foco dos estados, né? Então, na realidade, existia um princípio que era, na realidade, o quê? A questão simplesmente de exportar mais, importar menos, né? Então, aí vocês vão ter esse princípio. Então, eles teriam que vender mais e comprar menos, né? Então, na realidade, eles praticaram algumas variáveis que a gente vai comentar aí, né? Então, o comércio exterior com outros estados nacionais, né, isso deve ser estimulado, né? Houve o estímulo, né, a motivação, né, do comércio, né, exterior com outros estados, com outros países, né? Pois é através da balança comercial, que se aumenta o quê? Se aumenta o volume de riqueza que é medido. Ou seja, a balança comercial é a relação de tudo que você importa e tudo que você exporta. Na teoria deles, teria que exportar mais e importar menos para que houvesse um equilíbrio. Porque não interessava importar mais e exportar menos. Porque eu tenho que comprar mais e vender menos. Eu tenho que vender mais e comprar menos, não é isso? Então vamos lá. Então nós temos aí, na realidade, essa questão muito interessante, é através do estoque de metais preciosos, né? Principalmente prata, e ouro. Então houve, na realidade, nesse período aí, a questão do expansionismo, das expansões comerciais, aquela corrida toda, de conquistas por ouro e prata. Então há um intenso protecionismo estatal, e ampla intervenção do Estado aonde? Na economia. Então vai haver a questão aí, um protecionismo estatal, Então, protecionismo estatal, Então, na realidade, a gente vai declarar o quê? Barreiras, para a entrada, na realidade, de outros produtos no nosso país, Então, a gente vai proteger a nossa economia, da entrada de outros produtos, Então, vejamos, então nós vamos ter aí, considera-se que o governo de um país seria, na realidade, mais forte e poderoso,
quanto maior fosse o seu estoque, não é isso, de metais preciosos, com isso o mercantilismo acabou estimulando a guerra. É isso. Ou seja, quanto maior fosse o estoque de metais preciosos, maior seria a autonomia, a hegemonia dos Estados nacionais. Então, com isso, o mercantilismo, na realidade, acabou estimulando a guerra. E exacerbou o quê? O nacionalismo. Ou seja, e manteve uma poderosa, intensa presença do Estado em assuntos econômicos, né? Então, na realidade, o Estado, na realidade, vai se agora intervir nos assuntos econômicos, né? Que era fundamental. Então, outro ponto interessante, aí surge a questão da fisiocracia, né? Ou seja, os fisiocratas, né? Que eram combate às ideias mercantilistas, né? Isso, e formulação de uma maneira sistemática e lógica a teoria. Então, na realidade, do liberalismo, né? Ou seja, econômico. Então, na realidade, esse liberalismo é isso que vai, na realidade, contradizer essa teoria, né? Porque o liberalismo ele acreditava que o Estado devia ser neutro na economia, né? O Estado não poderia intervir na economia. É isso. E, na realidade, o mercantilismo, né, a questão, havia intervenção do Estado na economia. Então, para o Estado ser forte, ele teria que ter, na realidade, muito metais preciosos. Mas havia aquela questão do protecionismo, proteger a economia do seu Estado, né, isso. A questão da balança comercial favorável. Então, eu teria que vender mais e comprar menos, né? Então, na realidade, eu não poderia comprar mais, né, isso, e vender menos, porque isso aí iria causar o quê? Um desequilíbrio na nossa balança comercial. Então, esses aspectos são bastante relevantes quando a gente vai estudar o quê? Esse texto que fala um pouco do mercantilismo, né, e do cameralismo, né? Então, vamos lá. Então, nós temos aí, centrou uma análise econômica na produção, é isso. Ou seja, argumentava que somente, olha só, argumentava que somente a terra, é isso, natureza, possuía a capacidade de gerar excedentes. Ou seja, somente a terra, a natureza, possuía a capacidade de gerar excedentes. Ou seja, na realidade, excedentes e riqueza, né? Porque a gente tem aquela teoria de que a economia trabalha em cima da escassez. O que é escassez? Não é a falta. O que é o excedente? O excesso. Isso. Então vamos lá. Então, segundo esses pensadores, a indústria, né? A indústria e o comércio não geravam, na realidade, excedentes, pois somente transformavam o quê? Pois somente transformavam bens em quê? Em mercadoria e as distribuíam, né? Transformavam bens em mercadorias e distribuíam, né? Isso, os produtos gerados dos recursos naturais. Então vejamos, dividir a sociedade em produtores, isso, agricultores e servos, né? Então vejamos, então vocês vão ter aí a questão de sociedade dividida entre produtores, agricultores e servos. Proprietário de terras, né, nobreza e clero, e os estéres, que eram comerciantes, empresários, manufatureiros, né? Então, na realidade, nós vamos ter isso aí. Então, defendia o quê? O que é que eles defendiam? Então, o que é que eles defendiam? Então, defendiam, primeiramente, a liberdade econômica. Liberdade econômica. Então, os fisiocratas defendiam a liberdade econômica, não é isso? Ou seja, repudiar as barreiras feudais, não é isso? E o intervencionismo do Estado, pregado pelo mercantilismo. Então, interessante essa discussão, porque o mercantilismo ele vai pregar o quê? Barreiras, que não é o protecionismo. Então, eu tenho que proteger o que? A minha economia, não é isso? Eu tenho que proteger a minha economia, é isso. Vai ter a questão do intervencionismo, o Estado vai intervir na economia, claro, porque quanto mais comercializasse o Estado, né, quanto mais metais preciosos o Estado tivesse, quanto mais riqueza o Estado tivesse, mais poderio ele teria.
Outro ponto interessante, a adoção de impostos únicos incidiria, né, sobre a propriedade de bens, né? Então isso aí os fisiocratas defendem, né, contrariando o quê? A ideia do mercantilismo, né? Porque os fisiocratas eram críticos, né, do mercantilismo. Então ao Estado cabia o que? A função. Cabia a função de quê? Da manutenção, da ordem, né? Isso, da questão da manutenção, da ordem, né? Isso é econômica, e da propriedade privada. Então surgiu aí como reação ao mercantilismo, porque significa regras, né, da natureza, bens produzidos, é isso, com a ajuda da natureza. É isso. Traduzindo-se os ideais de liberalismo, né? Então você sai de uma visão totalmente intervencionista para uma visão mais ou menos liberal, né? Então vai ocorrer novos fundamentos, né? Vieram onde a liberdade de compreender o carro-chefe, né? Ou seja, a livre iniciativa, a livre concorrência, é isso, e a propriedade dos meios de produção passaram a ser de iniciativa privada. Então vejamos, então nós temos aí na realidade um grande debate em relação a isso, essa questão do mercantilismo, porque na realidade o mercantilismo, como vocês estão observando, é uma forma, né? É uma doutrina, né? Ele diz que o mercantilismo seria uma doutrina, não é isso? Ou seja, os estados teriam que produzir, os estados teriam que na realidade intervir. Então um ponto interessante aí que eu sempre gosto de colocar, é isso, que convencionou-se o seguinte, convencionou-se denominar o quê? O conjunto, né? O conjunto de relações de dominação político e econômica, né? Ou seja, entre a metrópole e as suas respectivas colônias, sistema colonial. Porque na realidade o modelo mercantilista, né, isso havia forte relação de autonomia. De autonomia de quem? Autonomia da metrópole em relação às suas colônias, né? Então eles pregavam, né, na realidade, né, uma sucessão de imposições, né, onde a colônia desempenhava o que? O papel de quê? O papel de complementar o quê? A economia metropolitana. Então a colônia tinha um papel de complementar a economia da metrópole, né? Então havia relações econômicas. As relações econômicas aí tendiam ao exclusivo, né, metropolitano. É isso. Então as relações econômicas eram de totais interesses de quem? Totais interesses da metrópole. Aí a colônia não, da metrópole, né? Então, isto é, ao monopólio, né? Ao monopólio de que? Exercido pela metrópole, né? Isso, no comércio, com o que? Com a colônia. Então nós vimos isso aí muito no Brasil, logo no início do processo, né, de ocupação, né? Onde exploraram, né, isso, fizeram várias expedições, exploraram o pau-brasil, para depois eles colonizarem as nossas terras. Primeiro eles exploraram, né, comércio com o pau-brasil, aí depois simplesmente da questão da pirataria, eles tiveram que colonizar, né, isso porque na realidade havia riquezas e tendiam a perder essa riqueza. Então o sistema contribuiu, pessoal, para implementar o quê? O poder. Eu quero que vocês observem. O sistema, é isso, contribuiu para implementar o quê? Incrementar, é isso, o poder, é isso, e o intervencionismo estatal. Então a intervenção do Estado na economia, como eu falei, o mercantilismo traz aí a intervenção do Estado na economia. Então, eu falei anteriormente que os fisiocratas questionavam isso, né? Que os fisiocratas queriam liberalismo. Não, mas os mercantilistas não queriam liberalismo. Os mercantilistas queriam o quê? O intervencionismo. Ou seja, integrando-se plenamente ao quê? Aos objetivos estratégicos da política, é isso, mercantilista.
Quais eram os objetivos? Entesouramento, balança comercial, não é isso? Favorável, né? Balança comercial favorável, né? Aí vejamos. Aí no próximo vídeo, né, na segunda parte, nós vamos aprofundar mais as teorias econômicas dentro simplesmente do mercantilismo. Então, essa primeira parte a gente conclui, vamos dar um pequeno intervalo e daqui a pouco no segundo vídeo a gente retoma a nossa discussão. Então aproveite aí, assistam, é isso, comentem, é isso, tirem as dúvidas, né, que esse vídeo é de grande relevância para vocês. Um fortíssimo abraço e até o segundo vídeo. Aqui é o professor Cláudio Nascimento, professor de Economia Política.